Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre dispositivos dobráveis. Não sei se você já viu ou ouviu falar sobre esses dispositivos. Eles recentemente apareceram em alguns vídeos. Eu acredito que a tendência é que surja dispositivos nesse sentido a médio e longo prazo. E nós temos o Material Design, que é sobre a questão dos dispositivos dobráveis, tá? É o Material Design 3, que ele fala sobre essa questão dos dispositivos dobráveis. Eu estou aqui na página, vocês podem acessar, aqui em cima vocês verem um link, certo? E hoje eu vou falar sobre a visão geral sobre os dispositivos, a tela, como que os elementos têm que se interagir ali, mas numa visão geral. Vamos lá. Então, dispositivo e ambiente. Conheça as considerações de hardware e interface de usuário que são essenciais para projetar experiências adaptáveis. Tá? Então, ele tem aqui uma tabela, né, que ele fala sobre as condições e restrições a serem consideradas, né, ao adaptar os aplicativos para essas telas dobráveis. Nós temos aqui no contexto do dispositivo, condições previstas e considerações, né? Nós temos aqui o tamanho. Então, o tamanho pequeno a médio vai ser em torno de 4 a 6 polegadas, que daria 10 a 16 centímetros, chegando de 8 a 10 polegadas aí, que daria de 20 a 25 centímetros, tá? Então, esse é o tamanho, assim, uma condição prevista desses dispositivos, tá? Então, quando dobrado o dispositivo, ele é comparável a um telefone celular comum como a gente tem, tá? E aí, quando a gente desdobra esse dispositivo, o espaço de tela dele fica maior. E aí a gente compara esse dispositivo já a um tablet, porque ele já vai ter um tamanho maior, né? Que seria entre 8 e 10 polegadas. Tá? A modalidade de entrada aí, e tem como condições previstas, é a caneta, né, e o toque mesmo ali da interação. Manter o alvo de 48 dpi é uma medida, é como se fosse o pixels, né, mas hoje se utiliza o dpi em elementos interativos. Tá? Então os elementos interativos que são esses elementos, aqueles que a gente clica, né, que a gente interage na tela, a gente tem que manter aí pelo menos 48 dpi, tá bom? Distância de visualização em torno de 12 a 20 polegadas, da 32 a 50 centímetros, tá? O tipo adaptável, né, para poder atender as necessidades de dimensionamento do conteúdo em várias posturas do dispositivo. A questão da orientação, nós temos o panorama, que é aquela visão maior, né? E nós temos o retrato, que é aquela em pé. Então, a gente tem que, ao dobrar e desdobrar, ele pode iniciar uma mudança na orientação da tela. Então, tem que ficar atento a isso quando vai fazer o processo de desenvolvimento do aplicativo ou a adaptar o aplicativo a esses dispositivos, né, dobráveis, justamente por isso, porque a forma como a gente manipula a tela ali, ao abrir, desdobrar ou dobrar, né, ele pode mudar a orientação ali. A questão da ergonomia, né? Quando a gente tem interação limitada de duas mãos. Quando a gente está com o smartphone, com a tela menor ali, né? No formato ali que está, como se diz aqui, sem estar desdobrado, né? Ele está normal ali, dobrado ali. Nós temos uma tela menor que a gente consegue interagir muito mais fácil, né? Com a mão, tá? Mas a partir do momento que a gente desdobra a tela, a gente passa a ter um layout muito maior ali, né? Um layout maior, e aí o que acontece é que a gente limita, tá? O espaço fica muito grande, então a nossa mão tem que segurar o dispositivo e geralmente uma outra mão é que vai digitar e vai escrever ali dentro, vai escrever ali na tela ali, né, do dispositivo ali e fazer essa interação. O meio ambiente que ele fala aqui, que é a questão da experiência do usuário, né, uma experiência de usuário único, com contexto de vários dispositivos, ele fala essa questão do ecossistema, que seria como se a gente tivesse diversos componentes dentro de um único sistema, dentro de uma tela ali, se interagindo, por exemplo, né? Então a gente considera o ecossistema de dispositivos do usuário como um dispositivo dobrável que oferece um contexto único para experiências como consumo de conteúdo. Então, a partir do momento que a gente desdobra a tela, a gente permite, certo? Que tenhamos mais conteúdos, tá? Dentro dessa tela ali, naquele layout que a gente está vendo ali, e não necessariamente conteúdos de um mesmo app, entendeu? Pode ser de um app de um app de uma empresa, por exemplo, de um nicho, de um produto ali, né? De um software ali, e o outro ali do lado ali, então os dois rodando ali ao mesmo tempo, tá?
questão da canal, que fala sobre a questão da proximidade, visão de distância, ele fala sobre a adaptação de escalas, né? De tipo, por exemplo, pode dar suporte a necessidades de dimensionamento de conteúdo em todos os tamanhos do dispositivo. Então, relacionado a essa questão aí da dimensão, por exemplo, dos elementos quando a gente está interagindo eles ali, ou quando a gente vira a tela, ou quando a gente dobra e desdobra ali. Nós temos uma questão aqui dentro, né, do Material Design, que é as posturas, né, que são as configurações de tela que os dispositivos dobráveis podem assumir, oferecendo então assim, vários contextos de layouts diferentes para um aplicativo. Tá? Então, um aplicativo agora ele passa a ter um contexto, né, um outro contexto, dependendo da forma que a gente está interagindo o dispositivo com o aplicativo. Então, quando a gente abre a tela ali, a gente expande, por exemplo, ali, o aplicativo ali, ele precisa entender que a gente fez uma mudança, né, desdobrou ou virou ali a tela, certo? E nós temos as posturas aqui, nós temos a postura que ele menciona como guardada, que seria a postura dobrada, que é aquela que se parece na proporção de um celular mesmo, que é um celular típico, né? Então, se vocês observarem a imagem aqui, ó, essa é uma tela dobrada. Aqui está a imagem, tá bom? Então, ele se parece realmente com uma tela normal de smartphone, de celular, porque ele está dobrado, tá? Tem então uma mensaginha semelhante a telefones comuns em proporção. Uma postura dobrada possui uma tela frontal, que seria essa daqui. E nós temos o desdobrado, né? Então, assim, o desdobrado ele se refere à tela aberta, tá? Então, assim, normalmente quando a gente desdobra uma tela, a gente acaba tendo às vezes o dobro do tamanho da tela frontal, tá? Ou o tamanho de um pequeno tablet, tá bom? E essa postura desdobrada, ela pode tanto ter orientação de paisagem quanto ela ter orientação de retrato, tá bom? Então, quando a gente desdobra a tela, a gente pode desdobrar ela com formato de retrato ou a gente pode desdobrar ela, virar, e aí o layout passa a ter ali um formato de paisagem, tá bom? Na paisagem desdobrada, né, se vocês observarem aqui, ó, a parte mais longa é a horizontal, tá? E a parte mais curta é a vertical. Vou dar um zoom aqui. Observe que quando a gente tem a paisagem desdobrada, essa parte aqui ela acaba sendo bem maior, tá? E essa outra parte aqui ela acaba sendo menor, tá bom? De espaço mesmo ali, tá? Porque ela está no formato de paisagem, então assim, ela fica mais panorama. Quando nós falamos de retrato desdobrado, né, no caso aí, a gente desdobrou uma tela, porém nós mantemos ela na posição vertical. Então o que acontece? A borda maior da nossa tela aqui é vertical, tá? E a mais curta é horizontal. Agora nós temos aqui uma curiosidade muito interessante, que é a questão do tampo da mesa, que seria como fosse o tabletop ali, né? Ele descreve uma postura de tela, né, na qual metade da tela é dobrável e ela fica perpendicular à outra metade, tá? E o ângulo ali fica aproximadamente de 90 graus, ele não dobra totalmente, né? Ele se aproxima do 90 graus, mas é muito interessante. Aqui ele tem um vídeo, né, que ele mostra. Então, se observar aqui, olha, ele dobra, tá vendo? Como você pode ver aqui, tá perpendicular. E observa que o aplicativo, ele precisa, certo? Interagir, ele precisa entender quando está dobrando essa tela, justamente para ele poder adaptar nesse formato ali, tá? Se nós observarmos nesse vídeo aqui, ó, ele faz essa dobra ali, né? E aí ele entende que aconteceu isso, e aí ele deixa o vídeo maior naquela tela de cima, porque eles como se a gente estivesse assemelhando a pegar um notebook, né? E a gente olhasse pela tela maior ali, a gente está vendo o vídeo, alguma coisa ali, e a parte de baixo seria o texto, né? A escrita, o teclado de um notebook, né? Algo muito importante que deve se considerar é a questão da acessibilidade, tá bom? Então, quando a tela é desdobrada, né, quando a gente desdobra ela ali, os 25% superiores da tela, a parte de cima, provavelmente elas vão estar fora do alcance da maioria, tá? A menos sim que a alça seja ajustada, mas
a maioria, os 25% superiores da tela vão estar fora do alcance das pessoas, tá? O que acontece, né? Então, para a gente acomodar, a gente poder digitar alguma coisa, a gente precisa ter ali uma facilidade para fazer isso, tá bom? Então, por isso que esses 25% superiores ali, a gente geralmente não coloca nenhum elemento interativo, tá bom? Então, assim, para a gente acomodar tamanho de dispositivos e mão, né, a gente limite a quantidade de interações que são colocadas nos 25% superiores da tela, tá bom? Pode ter algum elemento interativo lá em cima? Pode ter um elemento, por exemplo, uma barra de pesquisa. Porque a barra de pesquisa não é uma coisa que a gente vai ficar ali direto clicando toda hora, tá? Mas, por exemplo, um botão de curtir na parte superior, aqueles 25% superiores, não pode, tá? Não pode ter um botão interativo ali que se usa muito naquela parte, porque o usuário não vai conseguir chegar com o dedo lá para poder clicar naquele elemento, tá bom? Também a gente tem que evitar colocar elementos interativos essenciais muito próximo da borda inferior da tela, tá? Então, assim, alguns usuários, né, que tem, por exemplo, as mãos maiores, eles vão ter uma dificuldade para poder alcançar essa área da tela, tá? Então, a parte um aqui, certo? É difícil, tá bom? Alcançar. E a parte 3 aqui da borda também é um difícil de utilizar, tá? Aqui é difícil de alcançar. O 3 aqui, ele tá mais para essa questão do desafio de segurar o dispositivo, tá? Às vezes eu tenho que segurar um dispositivo porque ele está maior, ele está desdobrado, e o que acontece é que se eu tiver um elemento muito próximo do inferior da tela ali, ele vai me atrapalhar eu segurar o dispositivo. Então eu posso ter um perigo ali de deixar o dispositivo cair e acabar estragando, tá? Então o 2 é a área mais confortável para a gente colocar elementos. Não significa que a gente vai adicionar um elemento só aqui nessa posição da área 2. Significa que dentro dessa faixa aqui é o mais recomendado para ter elementos interativos, tá? E nessa de cima aqui é só se for um elemento muito, muito pouco interativo. E a parte de baixo aqui, tá? Só em alguns casos para ter algum elemento aqui, e se tiver um elemento aqui, a tendência é que esse elemento seja de tamanho muito, muito maior do que o de costume. Então nós temos aqui, ó, se observar, nos 25% superiores da tela que ele menciona ali, tá? E aqui ele dá um exemplo, olha, clássico, né, de que esse botão, apesar dele ele ser maior, né, da tela aqui, mas ele é um botão que não está numa posição muito ideal, justamente porque eu vou ter uma dificuldade de segurar esse dispositivo e ainda clicar nesse elemento aqui. Uma questão muito importante que deve observar é a questão da dobradiça central, tá? Então, assim, o dobradiça central é o centro da tela dobrável, tá? E ele tem uma diferença tátil aí, tá? Então, assim, tem dispositivos que a gente vai observar essa diferença gritante, e vai ter dispositivo que não, a gente vai só ver um pequeno relevo ali, nada que atrapalhe, tá bom? Mas a gente tem que evitar colocar ao longo desses 48 dp, né, que a gente fala aqui, esse espaço aqui de pixels aqui, qualquer informação, tá? Não importa se tá assim na vertical ou na horizontal, tá? A gente tem que evitar de colocar informações que vão pegar essa parte aqui, porque provavelmente ele vai cortar, tá, essa informação aqui, ele vai dividir, e aí não vai ser interativo para o usuário que está utilizando o aplicativo ali, né, utilizando o dispositivo, tá bom? Então vamos lá. Como eu havia dito, tem dois tipos de dobradiças, que são as dobradiças, tá, sem costura. Então são poucos visíveis, embora alguns usuários podem perceber a diferença tátil da superfície. E tem as dobradiças que dividem fisicamente o dispositivo de forma eficaz em duas telas. Nesse caso aqui é o sem costura, né? Ele só demonstra aqui numa imagem, né, como se a gente não percebesse mesmo, mas no real às vezes a gente pode perceber um pouco do relevo ali, mas nada que vai atrapalhar o usuário, entendeu? Mas isso não significa que eu possa colocar elementos, por exemplo, de pop-up no centro aqui do dispositivo, porque não é o recomendado, tá?
E nós temos já com costura, que esse daqui, ó, que realmente de fato a gente vê que tem essa a dobradiça, a gente vê que não vai ter nada aqui, tá? Ele não vai conseguir reproduzir nenhuma imagem nessa parte aqui. Se você colocar qualquer coisa, ele vai cortar e vai ficar uma coisa muito feia. Aqui tem um exemplo de um diálogo posicionado adjacente à dobradiça central que divide duas telas, né, na metade da tela. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você tiver qualquer informação, alguma coisa de destaque, por exemplo, aqui uma caixa de diálogo, né, coloque em uma das posições da tela, mas não coloque no centro, tá? Coloque no layout direito ou esquerda, mas não coloque no centro, tá? Porque senão ele vai cortar e vai ficar uma coisa muito esquisita, que é essa imagem de baixo aqui, ó. Observe que se você projetar o seu aplicativo para pegar a tela, centralizando ela, tudo bonitinho ali, ele vai cortar, tá? Então, desdobrou o dispositivo, o aplicativo precisa reconhecer e escolher qual lado da tela e fazer o dimensionamento e colocar centralizado ali a caixa de diálogo, um pop-up, qualquer informação que for de relevância ali para o usuário, tá bom? Aqui tem um exemplo, tá? Um outro exemplo, colocar a caixa de diálogo sempre numa posição escolhida, né, do layout, ou, por exemplo, o layout ou direito ou esquerdo. Nesse caso aqui ele está na direita, né? E aqui não, aqui ele está mais centralizado. E por mais que aqui ele seja um dispositivo, né, mostrando que eu entendo que seja um dispositivo com dobradiça sem costura, ele não é o ideal para fazer isso, porque ele pode criar um relevo aqui, tá bom? Outra questão interessante é na questão do dividindo a tela aqui, tá? Então, assim, ao dividir a tela em áreas de composição, a gente tem que evitar de colocar ações importantes na área central de 48 dp da tela, tá? Que é isso daqui, ó, que seria esse espaçamento aqui entre essas informações, vamos dizer assim, tá? Ou assim, ou se a gente estiver, por exemplo, olhando na vertical assim, ou na horizontal assim, tá? Então, na questão do na questão do panorama aqui, né, que seria uma visão maior, que é a orientação de paisagem, a gente coloca os componentes de navegações primários nas bordas verticais, tá? Da tela 1 e separa o conteúdo e os elementos em duas colunas. O que ele quis dizer aqui? Bom, vamos lá, vamos entender aqui. Componentes de navegação é tudo aquilo que a gente está clicando para navegar para alguma outra tela do aplicativo, tá? Por exemplo, eu estou querendo ir para a tela de Stories, então eu vou clicar no componente que se refere a Stories, então ele vai ficar no canto, na borda vertical, né? No caso aqui, ele está sendo representado aqui na tela 1, bem no canto, tá? E aí o conteúdo ele fica posicionado um pouco mais à direita, né, dessa borda vertical aqui da tela 1 aí, tá? E os elementos e a coluna 2 ele pode conter informações ali que podem ser ou informações complementares do que está, né, na tela 1, ou ele pode ser qualquer uma outra informação, às vezes diferente, tá? Vai depender aí do contexto e de algumas regras que a gente tem que seguir, tá? Mas no geral, no que é geral, a gente adiciona os componentes de navegação primários sempre nas bordas, tá? E a gente deixa os conteúdos ocupando o restante da nossa tela, e às vezes conteúdos detalhados a gente deixa na tela 2, tá bom? O retrato aqui, a gente usa a coluna para layouts de retrato, né? Se usa uma coluna para layout de retratos, o espaço horizontal ele é limitado, tá? Se a gente está no retrato, a gente está em pé, a gente não tem muito espaço horizontal, então a gente não consegue, por exemplo, pegar um conteúdo que estaria na posição na paisagem ali, na tela de paisagem, para deixar algo detalhado dele na tela 2. No retrato isso não acontece, tá bom? O que a gente faz no retrato é deixar as informações principais colocadas ali, como você pode ver aqui, tá? Permanece os componentes essenciais de navegação na borda da tela e a gente coloca essas informações aqui, por exemplo, postagens aqui, e aí sim, se a gente precisar interagir com essa informação aqui, a gente clica
e ele abre, tá? Ele abre ali informações, por exemplo, daquilo que a gente está usando ali, ou abre alguma coisa para baixo na tela, e depende de como vai ser desenvolvido ali o aplicativo, tá? Bom, que casos que a gente pode utilizar duas colunas para um layout de retrato? Existem casos que sim, que a gente pode fazer isso, tá? Contudo, o conteúdo que está sendo exibido, tá? Por exemplo, esse conteúdo a ser exibido aqui, principalmente do lado direito, quanto, né, do que o esquerdo, que às vezes o esquerdo a gente consegue ainda deixar um pouco mais reduzido. Ele não pode estar distorcido, tá bom? O usuário, quando vai utilizar o dispositivo e vai utilizar um aplicativo nessa tela desdobrado, porém na vertical, ele não pode ter dificuldade para acessar alguma informação na posição da direita, vamos dizer assim, da tela, tá? Não pode ter distorção. Assim como também aqui nessa informação de cá, se eu tiver dificuldade para entender quem são as pessoas, ou se eu preciso de alguma informação mais relevante aqui, se ele começar a cortar muita coisa, não é interessante e o usuário não vai conseguir utilizar o aplicativo de forma mais interativa, tá? Então tem que tomar cuidado aí nessa questão aí, tá bom? Itens de lista complexos podem dificultar a visualização confortável do conteúdo em duas colunas compactadas, tá? Isso a gente tem que tomar cuidado aqui também, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, quando nós temos colunas compactadas, porque se a gente abre o dispositivo na posição, se a gente desdobra ele, mas mantém ele na vertical, que é o retrato, nós temos duas colunas ali projetadas nessa tela, porém elas são colunas compactadas. Então a gente tem que tomar cuidado de quando a gente colocar informações importantes, que a gente não sejam informações que, se a gente deixar ela compacta e não entende o que é, a gente às vezes perde o interesse de clicar nessa informação, ou então pode dificultar a leitura, e aí a gente acaba não utilizando o aplicativo da forma que seria o ideal, tá? Nós temos também a questão de estender ou combinar janelas. Bom, vamos lá, vamos entender o que significa. Então, ao projetar para dispositivos dobráveis, existem esses dois métodos, tá? Os dois métodos principais para gerenciar a expansão e a contração do espaço da tela. Então, assim, quando o espaço da tela é expandido, ou seja, quando nós desdobramos aquela tela, a tela maior pode ser usada para estender uma visualização existente, ou seja, estender algo que já estávamos visualizando na tela dobrada, ou adicionar uma visualização adicional separada, né? Adicionar alguma outra informação, alguma coisa que talvez não fosse diretamente ligada à tela, à outra tela quando estava dobrada, mas alguma informação, né, nessa tela maior. Quando desdobrado, o primeiro objeto em uma lista deve ser aberto, a menos que o item seja selecionado. Ou seja, toda vez que desdobramos a tela, aquele primeiro elemento, vamos dizer assim, o primeiro objeto da lista que estava naquela tela, ela precisa ser aberta na outra, entendeu? Vamos pegar, por exemplo, posts, né? Uma rede social. Então, quando desdobramos a tela, aquele primeiro post que está ali em cima, né? Que está ali em cima, ele vai para a tela maior, né? Para a direita, e aí a gente consegue visualizar mais detalhado essa informação, tá? A não ser que a gente já tenha selecionado algum item, e esse item então vai para essa outra tela quando a gente desdobra, né, a tela do dispositivo ali. Bom, então nós temos o estender ou combinar janelas. Vamos falar sobre o estender uma janela. Estender significa pegar um design móvel típico e reorganizar esses elementos e conteúdos para aproveitar melhor o espaço. Isso pode significar adicionar uma segunda coluna de conteúdo ou reorganizar as áreas de conteúdo. Esse método é semelhante ao design responsivo na web, tá? Um exemplo, se nós temos adicionar uma segunda coluna de conteúdo, criar um layout mais complexo de fotos ou introduzir um espaço mais negativo. Então, estender significa pegar um design móvel típico, que é
como se fosse esse design que nós temos aqui, mais curto, né, que é o design de smartphone. E ao abrir, né, ao desdobrar essa tela, a gente pega e reorganiza esses elementos que estavam nessa tela menor numa tela maior, tá? Essa segunda coluna de conteúdo pode conter informações que seriam dessa principal ou estender mais informações ali, uh, por exemplo, informações ali de dentro de um bloco, por exemplo, né? Algo que seja próximo ou parecido. Então, quando comparados, os layouts móveis que normalmente usam uma única coluna, que é essa à esquerda, este, os dispositivos dobráveis à direita podem usar mais de uma coluna. Tá? Se a gente imaginar aqui, seria mais ou menos isso daqui, uma coluna, né? A gente teria o layout 1 e esse daqui o layout 2. Combinando janelas. Para se adaptar a uma tela maior, duas visualizações distintas em uma interface de usuário móvel podem ser usadas como uma visualização única em um dispositivo maior. Considere pegar várias telas de um fluxo e apresentá-las em uma única visualização em um dispositivo dobrável. Vamos ver uns exemplos. Uma visualização da caixa de entrada ao lado de uma visualização de mensagem única, certo? Uma exibição de lista de mensagens de texto ao lado de uma única exibição de conversa. Vamos pegar um exemplo de rede social de bate-papo. Do lado esquerdo, na tela 1, nós teríamos uma lista de todas as mensagens, né, de todos os nomes de quem nós estamos conversando. E do lado direito, nessa nossa tela 2, a gente teria a exibição mais detalhada da conversa que a gente selecionou daquela tela 1. Visualização do navegador de arquivos ao lado de uma pasta aberta. Informações do álbum de um músico junto com controles do Music Player. Tá? Aqui a gente temos um exemplo de mensagens. Ela aberta, né? Que seria essa daqui, ela desdobrada nessa posição aqui. Ela teria essa tela maior aqui com as mensagens e essa menor com as informações das pessoas com quem a gente está conversando. Então, no celular à esquerda, que seria esse, um aplicativo tem duas telas que podem ser combinadas em um único layout de duas colunas para um dispositivo dobrável aberto. Tá? Então, essa combinação que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa importante também é a questão da rolagem. Tá? Dependendo de como o seu aplicativo estende, né, ou combina janelas, o comportamento de rolagem de design dobrado pode mudar no design desdobrado. Tá? Então vamos relembrar aqui. Se eu estou estendendo, tá? Se eu estou estendendo uma janela, eu posso estar criando uma nova tela do lado que vai estar estendendo o conteúdo de quando ela estava nessa menor, tá bom? E quando eu estou combinando, não necessariamente eu estou utilizando às vezes o mesmo contexto de informações aqui, tá? O que eu entendi aqui é que a visualização ela pode ser talvez de apps diferentes, talvez, né, ou de mostrar informações diferentes, ou até mesmo das mesmas informações, mas no modelo que a gente está combinando as janelas, tá? Então na rolagem aqui, se a gente expandir uma janela, ela poderá decidir se a tela inteira rolará junto ou se cada lado da coluna rolará independente. Então, se eu estou expandindo uma janela, é como se eu estivesse expandindo um conteúdo da minha tela única que estava no momento, que quando ela estava dobrada, eu estou estendendo ela e isso permite que eu tenha mais conteúdo na tela. Se eu estou expandindo, eu posso ter a rolagem delas separada, tá bom? Eu posso ter a rolagem da minha tela 1 e minha rolagem da tela 2. Quando eu estou combinando janelas, cada lado da tela funcionará com áreas de rolagem independentes, tá? Então, se eu estiver combinando janelas, eu entendo que pode ocorrer de ter às vezes apps diferentes ou contextos diferentes, né? Dali, naquele momento ali, né? Aplicativos distintos,
Então, cada aplicativo ali teria que ter a sua própria barra de rolagem, sua área de rolagem, no caso, né, para ser independente, tá? Então, ao combinar janelas, cada lado funciona com a área de rolagem independente, tá? Ou seja, tela 1 tem a sua rolagem e 2 a sua outra. Se eu estou trabalhando com expansão da tela, eu decido se ao expandir aquele conteúdo, se eu estarei trabalhando com rolagens independentes, né, ou não. Imersão. Uma questão muito que deve se observar, que eu entendi aqui, é que os layouts de imersão eles criam um foco dedicado em uma ação ou janela singular. Então, eles criam um ambiente livre de distrações para um objeto específico. O que quer dizer aqui? Se eu vou ter uma apresentação, um vídeo, o que eu devo fazer aqui é dar ênfase a esse vídeo, tá? E não dar permissão para ter vários conteúdos diferentes ou tentar colocar duas telas, dois apps ou algo do tipo assim diferente no dispositivo, tá? Eu não quero que um fique tomando espaço do outro. Então, quando tiver layouts de imersão, que pode ser quando eu estou jogando um jogo, assistindo um filme, uma chamada de vídeo, ou até mesmo alguns aplicativos criativos, eu dou ênfase a esse aplicativo, né? No caso, como exemplo aqui seria uma videochamada, por exemplo, e observa que como a parte dos botões ficaram nessa parte inferior e eu tenho uma dificuldade de segurar ali, né? Tanto é que tem que evitar de ter botões aqui, eu dou um espaço maior, tá? Eu crio um tamanho, como você pode observar aqui, do X bem maior, porque eu consigo, mesmo segurando o dispositivo, eu consigo clicar sem ter o perigo, tá, de derrubar o dispositivo, né, deixar ele cair ali no chão, porque o meu espaço que do X, que seria, por exemplo, de cancelar uma chamada aqui, né, uma videochamada, não vai me fazer deixar o dispositivo cair no chão, tá bom? Então isso foi um básico, uma visão geral, assim, de tudo aqui que foi falado aqui, na parte de visão geral sobre dispositivos dobráveis. É a minha concepção que eu tive do que foi explicado aqui. Talvez outras pessoas tenham uma concepção diferente do que está aqui. Ele tem mais conteúdos, né, composições, componentes, dinâmicas de várias janelas, movimento, né, para explicar aí como que os elementos, como tudo deve se interagir ali, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo explicando a parte de composições, componentes, dinâmicas de várias janelas, movimentos, eu faço, tá? Se vocês quiserem, eu faço o vídeo aí. Achei muito interessante, né? Passando aqui uma abordagem mais rápida de tudo que está aqui, do que foi falado, né? Dessas questões que nós temos que observar, que difere um pouco do que é os dispositivos hoje, né, que não tem, assim, não é dobrável, então não tenho que lidar muito com essa questão, eu preciso lidar mais só com as movimentações de paisagem e retrato, né, mas a partir do momento que eu vou dobrar um dispositivo, eu tenho que imaginar de que ao dobrar eu posso haver uma rotação de tela, eu posso ter que reordenar, né, os elementos dentro da tela para ficar visualmente mais fáceis, né, de interação melhor, né, para que eu não tenha dificuldade na hora de usar o dispositivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outros vídeos relacionados a questões aí de desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, a questão de validação, tá? Só falando um pouquinho aqui dessas outras questões aí, da importância de validar aplicativos, o que eu devo analisar aí quando eu vou desenvolver o aplicativo, entre outras questões aí. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de dispositivos dobráveis, tá? E eu espero vocês aí nos próximos vídeos.